gente está conversando sobre um assunto muito importante, que são os dons espirituais. A operação de Deus na igreja, no corpo de Cristo, capacitando a igreja, capacitando cada crente para o serviço. Queria só revisar esse conceito que a gente já trabalhou com os irmãos, tá? Sobre dons espirituais. Abra, por favor, a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 4. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do verso 4. Está todo mundo bem? Aí? Todos bem? Tranquilos? Vamos lá, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera o quê? Tudo em todos. Isso aqui é uma referência a quem? Quem são os todos aqui, irmãos? É a igreja, tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Quem é cada um aqui? Quem é cada um? Cada pessoa que é, vamos lá? Let's go. Vamos lá? Cada pessoa que é o quê? Salvo. Cada pessoa que é crente. A pergunta é tão óbvia que dá medo de responder, né? Não é pegadinha, tá? Então, o texto diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? A um fim proveitoso. Porque a um, quem é esse um? A um crente é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a o quê? Palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade
de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Veja como o verso 11 expressa: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como o que lhe apraz. A quem? A cada um. De que forma? Individualmente. Então perceba, nós estamos falando sobre esta relação do Espírito Santo e dos dons. Repetindo aquilo que nós já falamos várias vezes. Isso aqui é uma aula, tá? É uma turma, graças a Deus, bem grande, mas é uma aula. Sinta-se numa aula. Pergunte, tire dúvida. Não se constrange em levantar a mão e perguntar. Tá certo? A gente caminha, se você vai tendo dúvidas, a gente vai tratando. Pergunte dentro do assunto e a gente vai caminhando. Nós vimos que os dons espirituais são capacitações dadas por Deus, perceba, a cada crente pelo Espírito Santo, segundo o desígnio, soberania e graça de Deus, visando o quê? Ao bem comum do corpo de Cristo, na realização do ministério e na edificação dos santos. Note bem, o texto vai mostrar que os dons, então, são o quê? Capacitações, são habilidades. Essas habilidades, elas são sobrenaturais, porque quem as dá é o Espírito Santo, é Deus pelo seu Espírito. Essas capacitações são dadas a quem? A cada crente. E essas capacitações dadas pelo Espírito a cada crente, qual é o critério de Deus para dar o dom A para fulano e o dom B a Beltrano? Oi? Sim, o fim. Sim, a finalidade. Mas qual é o critério de Deus? A gente chega lá. Qual é o critério? É o plano dele, é o desígnio dele, é a soberania dele. Ele faz aquilo que ele quer e é a graça dele. Perceba, o dom, exato, veja, o dom é dado pelo Espírito Santo, segundo o propósito de Deus, a cada crente, de maneira soberana e pela sua graça. Ou seja, o dom é algo que a gente não merece, mas Deus dá. Qual é a finalidade do dom? Diz o texto que a finalidade do dom é o bem, o quê? Comum de quem? Do corpo de Cristo. E como é que esse bem comum do corpo de Cristo se expressa, se concretiza? Na realização do ministério. A palavra ministério significa o quê? Serviço. Na realização do serviço e na o quê, irmãos? Edificação de quem? Dos santos. Ok. Então, seguindo, a gente já viu isso, que os dons espirituais são dádivas de Deus para a igreja, não são talentos naturais, são dons que Deus concede somente aos crentes. Nós vimos que os dons espirituais são uma capacitação e sobrenatural dada pelo Espírito. E aí, nós encerramos no nosso último encontro, né, já tem alguns dias, nós encerramos trabalhando alguns aspectos. Primeiro,
a singularidade dos crentes. Cada crente é singular. Ninguém é igual a ninguém. Deus não faz uma criação de pessoas em massa, todas elas iguais umas às outras. Você e eu somos singulares nesse processo de Deus. Deus é criativo e Deus é sábio. Então, há uma singularidade dos crentes, há uma diversidade dos crentes, nós somos diferentes, cada um de nós tem a sua função no corpo, e há uma interdependência dos crentes, nós dependemos uns dos outros. Cada crente, irmãos, presta atenção, assim como cada parte do seu corpo tem uma função. Até a vesícula, que gente fica dizendo, meu Deus, para que serve a vesícula? Ela tem uma função. O dedo, o menor dedo, o que nós popularmente chamamos de dedo mindinho, ele tem uma função. Assim também, cada crente tem uma função. Cada crente tem a sua importância. Cada crente, portanto, tem uma relação de interdependência com outros crentes. Está claro até aí? Perguntas? Pois não. Não existe dom que cessou. Na minha perspectiva e na perspectiva bíblica. Mas a gente vai chegar nos dons, viu, Pedro? Existe uma linha que diz que cessou. Só tem um problema nessa defesa. Ela não tem um texto bíblico para provar. O problema é só esse. Não tem um texto bíblico que diga cessou. Uma coisa é a gente dizer, a gente não vê como via no tempo dos apóstolos. Ou pode ter manifestações que não sejam genuínas. Ou Deus, na sua soberania, Ele está agindo dessa forma e não dessa forma. Agora, a pessoa dizer que cessou, ela só tem um problema quando diz isso. Ela não tem um texto bíblico para comprovar a tese dela. É por isso que a gente não acredita. Está entendendo? Porque não há nenhum texto bíblico que diga que cessou. A pessoa pode usar outros meios, mas usar a Bíblia, ela não tem como usar. Está entendendo? Vamos lá. Seguindo. O propósito dos dons espirituais. Nós já vimos isso no nosso conceito. Então, os dons espirituais, eles são recebidos de Deus e eles são exercidos com Deus, por Deus, através de nós e para Deus. Veja, o dom, veja bem, o dom, o carisma, é essa palavra para dom, carisma. É um dom da graça. Ele vem de Deus, ele passa em mim e em você, e há em nós. E nós agimos e exercemos esse dom por Deus, não é na nossa força, e para Deus. Para quê? Para que a igreja de Cristo tenha suas necessidades supridas e possa assim cumprir cabalmente a sua missão no mundo. Então, o dom, irmãos, ele não tem um fim em si mesmo. Ele deve buscar o bem da igreja. O dom não é para minha promoção, porque o mérito não é meu, nem seu. O dom é para a promoção do reino de Deus. Tá bom? Então, se eu me envaideço com um dom, eu estou roubando um mérito que não é meu. Está entendendo? É igual a pessoa receber uma herança, uma boa herança, e depois dizer que foi ele que trabalhou. Que o pai deu a herança a ele porque merecia. Não era porque merecia, era porque você é filho dele. E depois olhar aquela riqueza e se envaidecer por ela como se fosse mérito seu. Não é. Não é.
Então, o objetivo do dom é abençoar a igreja para que a igreja cumpra a sua missão no mundo. Então, nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons e nenhum membro do corpo de Cristo recebeu todos os dons. Aí você vê a questão do equilíbrio da graça. Nenhum crente recebeu todos os dons e nenhum crente é desdotado. Crente desdotado não existe. Todo crente tem pelo menos um dom. Mas nenhum crente pode dizer, eu tenho todos os dons. Graças a Deus. Então, nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem os dons e nenhum recebeu todos os dons. Diante disso aqui, do propósito dos dons espirituais, nós devemos suprir as necessidades uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, tá, irmãos? Então, nós dependemos uns dos outros. Não adianta o seu pulmão dizer para o rim, não preciso de você. Ou o coração dizer para o fígado, não lhe quero, não necessito de você. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo e nós dependemos uns dos outros. Nesse corpo há unidade, nós somos um. Há diversidade, nós somos um, mas nós somos diferentes. E há mutualidade. Nós interagimos uns com os outros. Os membros não têm vida independente do corpo. Cada membro do corpo tem sua função, cada membro precisa exercer o seu papel para que o corpo cresça de forma harmoniosa e saudável. Então, fora do corpo nós não temos vida. A imagem que nós já falamos outra vez. Imagine um membro do corpo que é extraído do corpo. O que acontece com aquele membro? Ele apodrece, ele morre. Então, a nossa vida com Cristo, ela se manifesta nessa mutualidade do corpo. Então, os dons espirituais têm dois propósitos, resumidamente. A glória de Deus e a edificação da igreja. Vamos ver esses dois textos. Vamos ver primeiro Efésios 4:12, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Efésios 4:12. Depois o apóstolo Paulo falar sobre o Deus que concede alguns ministérios, alguns dons, ele diz no verso 12, com vistas, por que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres? Com vistas ao que, irmãos? Ao aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para o desempenho do seu serviço. Para o quê, irmãos queridos? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, os dons, eles têm o objetivo de trazer edificação, crescimento à igreja. Eles são necessários para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. Há um outro propósito dos dons. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro 4:11. No verso de número 10, Pedro disse que a gente precisa servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que Pedro diz no verso 11, logo depois de dizer que nós servimos uns aos outros conforme o nosso dom. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus o quê? Glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Pedro está dizendo que tudo o que nós devemos fazer, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Então os dons não são para a autopromoção. Os dons não são recebidos por mérito, mas por graça. Portanto, os dons devem ser usados para a glória de Deus. Um resumão em 4 itens do que nós dissemos aqui. Vamos ler juntos para a gente fixar, irmãos? Primeiro, os dons espirituais são demonstrações da soberana graça de Deus aos crentes. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. Os dons espirituais são dados aos crentes individualmente. Os dons espirituais pertencem ao corpo de Cristo para a sua própria edificação. Vamos tentar caminhar aqui o seguinte: definições e base bíblica da questão dos dons espirituais. Se você vai ler a Bíblia, você não tem uma lista exclusiva, nem exaustiva com todos os dons. Tá, irmãos? Por exemplo, se a gente olhar alguns textos da Bíblia, 1 Coríntios 12, 8 a 10, tem uma lista de dons. Às vezes, existem dons que se repetem nas listas. 1 Coríntios 12, 28. Romanos 12, 6 a 8. Efésios 4, 11. E 1 Pedro 4, 9 a 10. Tá? Então, esses textos, esses 5 textos, eles apresentam relações de dons, mas nenhum deles traz todos os dons. Aqui, voltando, existem aqueles dons que alguns chamam de dons espetaculares. Aqueles dons que eles aparentam ser mais extraordinários, porque na verdade todo dom é extraordinário. Mas existem aqueles que aparentam ser mais extraordinários. Mas todos os dons são de Deus, todos os dons são valiosos, todos os dons têm um propósito de glorificar a Deus e de servir a igreja. E mesmo os dons extraordinários não indicam que aquela pessoa que o tem seja mais espiritual do que aquela que não tem. Tá bom? Essa é uma observação. A segunda observação é o seguinte: há uma discussão muito grande, na verdade, em alguns círculos, sobre a continuidade ou descontinuidade dos dons. Alguns irmãos, eles dizem que os dons cessaram, pelo menos alguns deles, pelo menos os 9 de 1 Coríntios 12, que nós lemos no início da nossa reflexão. Eles fazem uma abordagem histórico-teológica para argumentar que os dons cessaram. Eles usam, dentro de uma perspectiva humana, alguns argumentos lógicos para defender que os dons cessaram. O único problema que outros teólogos veem, e que eu me incluo seguindo esses teólogos, é que não há um texto bíblico que diga que os dons cessaram. Então,
Por causa disso, a gente crê na contemporaneidade dos dons, sim. Mas a gente crê que Deus é soberano para dar alguns dons ou não dar à igreja. Ele é soberano. Está entendendo? Deus é soberano para dar a alguém o dom de operação de milagres. Ele é soberano. Ele pode dar. Sim, eu creio que ele pode dar. Mas eu não conheço ninguém pessoalmente. Se tiver alguém aqui, por favor, depois da escola dominical, me procure, que eu preciso conversar com você, que tenha o dom de operação de milagres. Eu estou falando isso sincero. Eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha o dom de cura. Porque uma coisa é eu e você orarmos por alguém e Deus nos usar e curar alguém. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa tem um dom de cura. Como Paulo, como Pedro. O fato de eu não conhecer, não significa que o dom não exista. Eu não posso impor a minha experiência à Bíblia. É a minha experiência que tem que estar submissa à Bíblia. E não a minha experiência que se impõe à Bíblia. Então, o fato de eu não conhecer pessoalmente, alguém que tenha o dom de operação de milagres, não significa que Deus não possa dar esse dom. É claro que Ele pode. E Ele pode também não dar. Ele dá conforme a vontade dEle. Está claro, irmãos? Ou não? Está claro? Alô? Oi? Está claro? Então, por isso que eu creio que os dons são contemporâneos, porque a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje não é que os dons cessaram. Não é essa a visão da IPB. Existem irmãos que creem nisso, mas essa não é a visão da igreja. E eu creio que não é a visão bíblica. Está certo? E Deus é soberano para dar à igreja conforme Ele quer. Se Deus quiser dar o dom de operação de milagres, se Ele quiser, Ele é sábio, Ele dá. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Se Ele quiser dar o dom de cura, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Seguindo. Podemos ir? A gente vai observar na relação de dons o seguinte. Presta atenção. Existem aqueles dons que eles têm esse caráter, aos nossos olhos, bem espetacular. Existem aqueles dons que ele tem um caráter, aos nossos olhos, mais natural. Nem exalte a um, nem humilhe o outro. Os trate iguais. Porque ambos são dados por Deus. Tá? Essa é a primeira coisa. O fato de existir algum dom que a gente olha e diz, parece uma habilidade, não significa que ele seja menos dom do que um bem espetacular. O dom de línguas. O outro dom não é menos dom do que aquele. Primeira coisa. Segunda coisa. Existem dons que Deus concede a algumas pessoas, mas que eles evocam realidades que são responsabilidades individuais de cada crente. Só que existem alguns crentes que eles desenvolvem ainda mais essa área, mas que é responsabilidade de cada crente. Exemplo, o dom da evangelização. A evangelização é uma responsabilidade de cada crente,
Mas existem alguns cristãos que eles receberam uma capacitação especial de Deus, uma facilidade para serem evangelistas. Mas não significa que só o evangelista evangeliza. Tá? Existe um dom chamado serviço. São pessoas que receberam do Senhor uma capacitação especial para serem muito intensos no serviço. Mas não significa que só ela serve. Todos nós somos chamados para servir. Deu para entender isso? Essa é a segunda observação. A terceira. Existem dons que eles se parecem muito com talentos naturais. Mas eles não são talentos naturais. Por exemplo, existe o dom do ensino. Há pessoas fora da igreja, e muitas delas, que têm o talento para ensinar, têm a capacidade para ensinar, têm a habilidade para ensinar. Mas há pessoas dentro do corpo de Cristo que receberam de Deus a capacitação para ensinar os desígnios de Deus. Não é a mesma coisa. Um bom professor de Bíblia, que tem o dom de ensinar, ele não tem o mesmo dom de, um exemplo, um ateu que ensina em uma grande faculdade. Aquele tem a capacitação para ensinar também. Foi Deus quem deu para ele, mas ele não reconhece isso. Mas ele não tem o dom espiritual do ensino. Ele tem a habilidade e a capacitação natural dada por Deus para o ensino. Não é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver dons e vocês vão dizer, isso não é uma habilidade. Tem a habilidade e tem o dom. Pois não, seu Gerson? Entendi a pergunta do senhor. Ele está perguntando o seguinte, o senhor já está perguntando o seguinte: imagine esse ateu se converte e diz que reconheceu que Deus deu isso para ele, deu essa capacidade para ensinar. Isso se torna um dom? Não. Deus pode dar a ele o dom de ensinar. E ele pode usar e deve usar o talento dele para ensinar para a glória de Deus. Entende? Então veja, não há uma conversão do dom. O talento virou um dom. Não, o talento é talento, o dom é dom. Ele pode receber o dom de ensinar. Agora, ele pode ensinar na faculdade dele e ensinar para a glória de Deus. Porque, inclusive, os nossos talentos devem ser usados para a glória de Deus. Então, talento é talento, dom é dom. Mesmo diante da semelhança. Eu estou introduzindo porque tem alguns que você vai ver e diz, mas não é talento? Tem o talento, tem o dom. A diferença é que o talento, ele é inato e pode ser desenvolvido, e nós usamos no âmbito da sociedade. O dom não é inato, nos é dado a partir do novo nascimento, e nós usamos no contexto do corpo de Cristo. Está entendendo? Nós usamos no contexto do corpo de Cristo. Exemplo, existem às vezes pessoas que são excelentes professores. E são crentes, mas necessariamente não ensinam na igreja. Acontece. Por N razões. Acontece. Só para apresentar um aqui para os irmãos entenderem aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, aqui eu vou colocando uma relação de dons por ordem alfabética, tá? Se você vai ler a Bíblia, me dê 5 minutos e a gente encerra. Se você ler a Bíblia, ela traz uma relação mais ou menos de 20 e poucos dons. Tá certo?
Existem, às vezes, uma linha que diz que dons só são os 9, de 1 Coríntios 12. Não é a linha que nós defendemos. Tá? Então, aqui, você tem o dom de administração. Como é que a Bíblia aí entra? Por isso que eu fiz aquelas observações. Tem pessoas que têm o talento para administrar. Nato. Tem até o curso de administração. A faculdade de administração. Então, há o elemento do talento, da formação, da capacidade, mas o elemento do dom. 1 Coríntios 12, 28, tem uma expressão lá chamada governos. Abra aí a sua Bíblia, rapidinho. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Variedades de línguas, governos. Esse aqui é o dom da administração. O que é o dom da administração? É a capacidade divina para entender, presta atenção, porque a gente vai vendo esses dons e vai se examinando. E vai permitindo que o Espírito nos perscrute. A administração é a capacidade divina para entender o que faz uma organização funcionar, aqui pensando na igreja, e para planejar e executar os procedimentos que realizem os alvos do ministério. Então, note, a administração é essa capacidade que Deus dá a algumas pessoas para que eles percebam o funcionamento da organização e para que eles planejem e executem procedimentos que vão concretizar os alvos daquele ministério. Para elucidar um pouco mais, as pessoas com o dom de administração, primeiro, elas desenvolvem estratégias. Elas desenvolvem estratégias ou planos para a realização de alvos identificados. Elas auxiliam os ministérios a se tornarem mais eficazes e eficientes. Elas colocam ordem no caos organizacional. Elas gerenciam ou coordenam várias responsabilidades para o cumprimento de uma tarefa. Elas organizam pessoas, tarefas ou eventos. Isso aqui é o dom da administração. Necessariamente não precisa ter feito uma faculdade. É um dom. Existem aqueles que fazem. Eu fiz administração, né? Então, existem aqueles que fazem. Mas, nesse sentido que a gente está trabalhando, é um dom. A gente vai parar por aqui. Só um dever de casa para os irmãos, é uma aula, né? Para a semana a gente continua. Aqui você tem relações, tá? Quiser anotar, quiser tirar uma foto, né? Hoje, às vezes, a gente não anota, a gente tira uma foto, né? Então, assim, você chega em casa durante essa semana, presta atenção, tarefazinha de casa para a gente. Durante essa semana, você lê esses textos. E aí você vai cruzar as referências, e você lê os textos, e vai fazendo a relação dos dons, tá? 1 Coríntios 12, 8 a 10, aí você coloca os dons ali. Numa folha mesmo, no computador, como quiser. 1 Coríntios 12, 28, você escreve os dons dali. Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 9 e 10. Há outros textos que falam sobre dons, mas eu relacionei esses 5. Aí quando você fizer a relação, você vai notar quais desses dons se repetem. Eles estão em mais de uma lista.
E aí você faz a relação com todos os dons que estão aqui. E aí você aproveita e vai pedindo ao Espírito Santo para lhe examinar, porque o objetivo não é simplesmente conhecer, o objetivo é a gente dizer, Deus, qual é o nosso dom, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Vamos orar e vamos encerrar, vamos ficar de pé?